Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa oficina. O pessoal está entrando ainda, mas a gente começa já com as boas-vindas. Eu sou Thaisa Baldassa, sou gerente de projetos da Proforest Brasil. Estou aqui com a minha colega Jéssica Schuller, ela é nossa assistente, e vai estar dando o apoio a essa oficina. Então, se alguém precisar de algum apoio com som, enfim, pode chamá-la no chat, que ela tenta ajudar, ok? Eu estou aqui como gerente da Proforest, mas também como facilitadora da iniciativa do Protocolo do Cerrado. Nosso evento hoje é uma oficina, é um pouco diferente dos eventos que nós vínhamos fazendo, que são os webinars de implementação, onde as empresas contam suas experiências na implementação do protocolo do Cerrado. Hoje é uma oficina, né, e aí eu vou mostrar um pouquinho o porquê que nós temos essa oficina novamente online, né? Então, só para adiantar em questão de logística, nós teremos ao final um tempinho para responder perguntas, responder alguns comentários. Então, eu peço a gentileza de, ao longo da apresentação, vocês enviarem suas questões, suas perguntas no chat ou na aba de Q&A, QIA, que tem ali embaixo. A Jéssica vai coletando essas perguntas, esses comentários, fazendo uma triagem de temas, e ao final a gente abre esse tempo para que possamos responder essas perguntas. Aqui na audiência nós temos outros representantes da iniciativa, da coordenação, do conselho, que também, se sentirem à vontade, podem responder essas perguntas junto comigo. Eu atuo na facilitação, na mediação da iniciativa, e, por isso, conduzo essa oficina de hoje. Então, eu vou começar a compartilhar a minha apresentação, e aí, Jéssica, você me avisa se deu certo. Tá certinho, Thaís. A gente está vendo sua tela em modo apresentação. Ótimo, obrigada. Bom, então vamos começar definitivamente a oficina virtual do protocolo de monitoramento versão 1.1. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, ok? Então, vamos lá, é um evento realizado pela Proforest Flora, que são organizações da coordenação da iniciativa. Já adianto aqui os nossos canais de contato. Então, nós temos o nosso site, protocolodocerrado.com, também acessível como cerradoprotocolo.net. Coloco aqui também que nós temos a nossa newsletter a cada trimestre, com as novidades, futuros eventos. Então, lá no site vocês conseguem se inscrever na newsletter se ainda não estiverem inscritos. E nós temos o endereço de e-mail também, protocolodocerrado@proforest.net. Nós recebemos isso na caixa via Proforest, mas é compartilhado com toda a coordenação. Então, eu vou passar também, para quem não conhece, um pouco sobre a iniciativa, quem é que está na coordenação. Então, esse evento de hoje, essa oficina, uma oficina de capacitação, vai ficar gravada, né? A intenção dela é que seja um material de apoio no engajamento dos frigoríficos, no engajamento das equipes internas, né? Apoio para entender o protocolo de monitoramento. Já adianto que nós teremos as oficinas do protocolo de auditoria. Teremos uma oficina em junho, em São Paulo, junto com o Boi na Linha, sendo apresentados os dois protocolos de auditoria, né? Vai servir como uma capacitação conjunta das duas iniciativas. E em breve teremos também a capacitação online do protocolo de auditoria para alcançar um público um pouco maior. Então, hoje, o foco, o objetivo é tratar do protocolo de monitoramento
a versão 1.1. Eu vou fazer uma breve introdução, prometo não me alongar muito nela, eu sei que muitos que estão aqui na audiência já conhecem essa introdução, já conhecem a iniciativa, mas eu vejo nomes também que eu ainda não tive o prazer de ter nas nossas oficinas, então sejam muito bem-vindos aqueles que ainda não estiveram nas oficinas, e então esse momento é especialmente para vocês, para situá-los mesmo no que a iniciativa se propõe, aqui ela se propõe, como é feita, como é conduzida, para que então a gente entre de fato nos critérios. Então, é uma introdução breve. E ao final, esse tempo para responder as perguntas. Então, novamente, eu peço a gentileza de que enviem as perguntas e os comentários no chat ou no Q&A, para que a Jéssica possa reunir e, ao final, nós consigamos responder essas perguntas e comentários. Então, para o motivo de ser dessa oficina de hoje é que nós temos agora a versão 1.1 do protocolo de monitoramento. Vocês já devem conhecer, mas nós tínhamos a versão 1.0 lançada em 2024. O ano passado, acho que em outubro, setembro ou outubro, nós gravamos uma oficina muito similar, voltada a essa versão 1.0. E agora nós temos essa versão 1.1, que é uma versão que foi revisada com base na versão 2.0 do Boi na Linha, e também com base nas perguntas, nas dúvidas que foram surgindo nas oficinas presenciais. Nós tivemos uma rodada de oficinas presenciais em 6 estados em 2024, depois em 2025, e ao longo dessas oficinas nós reunimos muitas dúvidas de entendimento, às vezes, do texto, uma base de dados que precisava ser atualizada. Então, foram questões pontuais atualizadas no protocolo, então não é um protocolo 2.0, super inovador em relação ao primeiro, é uma versão realmente adaptada, né, em alguns aspectos. No final do documento, vocês encontram um anexo com um resumo dessas principais alterações, o que realmente muda nas regras de análise, nas regras de desbloqueio, né? Então, nesse anexo, vocês têm um guia, praticamente, para entender essas mudanças. Mas o texto teve algumas mudanças, às vezes, pontuais. Então, é importante que a gente tenha essa oficina agora, olhando o texto como ele está nesse momento, né? Esse protocolo, ele entra em vigor a partir do segundo semestre. Então, toda empresa que adota o protocolo do Cerrado, ela vinha implementando a versão 1.0, né, e é esperado dela que ela implemente o 1.1 a partir do segundo semestre, ok? E aí, só para complementar, nós temos agora o protocolo de auditoria. Mês passado nós tivemos um webinar de lançamento, está no nosso site, está no YouTube, desse protocolo de auditoria. E como eu falei, em breve nós teremos as oficinas voltadas a capacitação do protocolo de auditoria. Então, como eu falei, uma breve introdução sobre o protocolo do Cerrado, né? O que é o protocolo do Cerrado? Nós temos o protocolo de monitoramento, que é o que a gente vai tratar em detalhes hoje, mas nós temos o protocolo do Cerrado enquanto iniciativa setorial, né, na pecuária brasileira, especificamente aqui para o bioma Cerrado, que visa contribuir para o alinhamento das práticas de monitoramento socioambiental dos fornecedores de gado no bioma. Então, é uma iniciativa composta por representantes do setor, representantes da pecuária, tanto do setor indo da parte industrial, da parte de compradores desses produtos, a sociedade civil, que vem atuando nesse setor. E essa iniciativa, então, ela promove, sua principal ação é promover a implementação do protocolo de monitoramento. Eu vou falar um pouquinho como que ele foi construído, mas a intenção, né, a ação que essa iniciativa faz é promover essa implementação através do engajamento, principalmente da indústria frigorífica,
mas também dos atores, dos outros stakeholders, né, dos outros atores envolvidos para que essa implementação aconteça. Então, é um diálogo contínuo com a sociedade civil, um diálogo contínuo com as secretarias de meio ambiente que apoiam na regularização, com, por exemplo, o Ministério Público Federal, que está aqui presente, estou vendo, sejam muito bem-vindos. São atores que a gente mantém essa comunicação, mantém esse diálogo para promover a implementação desse monitoramento. Então, o nosso objetivo, enquanto iniciativa, é facilitar a implementação dessas melhores práticas para o monitoramento dos fornecedores diretos de gado no bioma cerrado. Então, é um protocolo que ele olha muito para os fornecedores diretos, ou seja, para aquelas fazendas que estão vendendo diretamente para o frigorífico. Mas não se limita a isso, né? Hoje é esperado que a empresa que adota o protocolo o faça ao menos para os seus fornecedores diretos, mas no próprio documento nós temos as indicações de referências para que isso seja feito também para os indiretos. Bom, como um breve histórico, eu até cortei um pouquinho aqui para a gente não se delongar muito nisso. O protocolo ele nasce em 2020, numa parceria entre Proforest e Imaflora. A Proforest vem atuando no Brasil já há 15 anos, especialmente na compra e produção responsável de commodities agrícolas. Já vinha trabalhando com a Mesa Brasileira da Pecuária Sustentável, já vinha nessa linha de trabalho. O Imaflora já com o Boi na Linha, muitos de vocês conhecem, que é esse protocolo de monitoramento que ocorre na Amazônia, tem toda uma estrutura, né, o programa Boi na Linha tem toda uma estrutura para que implemente esse protocolo da Amazônia. Nós juntamos esses esforços em 2020 para construir essa iniciativa no Cerrado. E aí, ao longo desse processo, foram feitos muitos estudos junto com os frigoríficos. Esses estudos estão no nosso site, na aba de documentos adicionais. E esses estudos serviram como base para construir uma versão teste do protocolo de monitoramento. Essa versão foi testada, e aí foi construída, então, uma governança de empresas, de organizações, para que essa versão que foi testada se tornasse uma versão oficial. Então, entre 2022 e 2024, foi feito esse processo de construção dessa governança até o lançamento dessa versão oficial, que é a 1.0, que muitos de vocês já conhecem. Então, resumidamente, sobre a governança, nós temos um termo de governança que está lá no site, está na aba de empresas, na aba de governança, desculpa. Tem um documento lá, vocês podem acessar todas as nossas diretrizes enquanto iniciativa. E aí eu vou falar só um pouquinho das organizações e empresas que compõem a iniciativa, para quem não conhece. A iniciativa ela é coordenada, então, por Proforest, Imaflora e NWF, né, 3 organizações da sociedade civil, que, como eu sempre falo, são o motor para que isso não pare, né? Para que essa harmonização entre as empresas continue andando. Então, nós 3 nos unimos para garantir que os documentos sejam elaborados, que eles sejam consensuados entre as partes, para que a comunicação seja alinhada, harmonizada, para que o engajamento de novas empresas para adotar o protocolo seja feito de forma coordenada. Essa é a nossa função. E a gente garante, por exemplo, a coesão também dentro do Conselho Deliberativo. O conselho hoje ele tem 4 cadeiras para a sociedade civil, 4 cadeiras para a indústria frigorífica e 4 cadeiras para o varejo, que seriam então essas empresas mais ao final da cadeia que compram esses produtos e subprodutos bovinos. Então, além de nós 3 na sociedade civil, temos também o WWF Brasil. Da indústria frigorífica, nós temos JBS, Minerva Foods, MBRF, peço desculpas, esse slide está desatualizado, e a Masterboy. E do varejo nós temos GPA, né, o Grupo Pão de Açúcar, o Grupo Carrefour e a Arcos Dourados. E
temos também um grupo de observadores, que são os atores que nos acompanham. Então, enquanto o conselho ele delibera sobre todas as decisões dos rumos da iniciativa, o grupo de observadores apoia essas decisões no sentido de consultas técnicas, consultas no sentido de engajamento mesmo dessas organizações, para apoiar essa implementação. Então, nós temos o próprio Ministério Público Federal, empresas de geomonitoramento, a ABIEC, outros frigoríficos, né? Nós temos aqui também empresas de auditoria, tudo isso vocês encontram no nosso site. E aí, então, continuando esse histórico, e aí eu já vou encerrando essa introdução, nós tivemos o lançamento do protocolo, a versão 1.0, em 2024, e em 2024 começamos, então, esse processo de engajamento das empresas, dos atores, em cima dessa versão oficial. Então, as empresas que adotam o protocolo, muitas delas já iniciaram esse processo em 2024, com esse documento, outras já faziam um monitoramento, mas se alinharam ao que havia dentro desse protocolo. E aí começamos também o desenho, né, a elaboração do protocolo de auditoria e como dar transparência nos compromissos e nos resultados dessa implementação. No nosso site, no YouTube, vocês encontram como foi esse lançamento em 2024. Então, temos nesse vídeo, por exemplo, falas das partes que participaram dessa elaboração. É um vídeo que dá um bom contexto do momento em que foi lançado o protocolo. E aí, então, a implementação. O protocolo hoje ele é publicamente implementado por essas empresas. Vocês encontram na aba Empresas que adotam o protocolo do Cerrado no nosso site. São empresas que publicamente estão adotando. Nós sabemos que muitas empresas já adotam, às vezes de forma segregada, né, mas que reportam a iniciativa, essa implementação, são essas. E no site vocês também encontram, nós publicamos semestralmente um documento com os compromissos de cada empresa em relação ao protocolo. Então, a partir de quando essa empresa monitora, com base nesses critérios, a partir de quando ela bloqueia fornecedores, como que ela desbloqueia, né? Lembrando que é um protocolo voluntário, as empresas o fazem, né, o implementam de acordo com as suas possibilidades, dentro de um alinhamento mínimo, uma harmonização que nós fazemos com a iniciativa. Então, o que nós pedimos em contrapartida é transparência de como isso é feito, né, e essa transparência, ela é publicada semestralmente. Agora que nós teremos o protocolo de auditoria, as auditorias vão começar, nós teremos também um pouco mais de transparência nos resultados, né, de como essas compras estão sendo avaliadas em termos de conformidade, e isso também futuramente estará no nosso site, compondo essa transparência. E aí, então, já também encerrando, é um pouco novidade, nós temos lá nos documentos adicionais o relatório de engajamento, de engajamento e capacitação do protocolo do Cerrado referente a 2024 e 2025. Então, como foram as oficinas, como foram os webinars, qual é a estratégia daqui em diante de como seguir com esse engajamento, é um documento que vocês encontram hoje lá. E aí, como eu falei lá no começo, nós tivemos o lançamento do protocolo de auditoria e a divulgação desse protocolo de monitoramento 1.1 que nós vamos tratar hoje, no mês passado. Está disponível lá no YouTube, disponível no nosso site. Então, são materiais de apoio que podem ajudar no engajamento da própria equipe, no engajamento de empresas parceiras, certo? E nós estamos sempre à disposição, como eu coloquei nos contatos lá no início, ao final da apresentação eu volto com os contatos, nós sempre nos colocamos à disposição para apoiar esse engajamento, treinamento das equipes dentro dos frigoríficos, dentro das empresas de gel, né? Então, essa oficina de hoje, ela tem 2 horas de duração, mas as oficinas presenciais nós levamos um dia todo discutindo com os parceiros, discutindo com as empresas,
né, levantando as dúvidas, tentando encaminhar essas dúvidas. Então, é um treinamento contínuo. E então, nós chegamos, como eu falei lá no começo, no protocolo de auditoria, agora em 2026, está lá no nosso site, e no nosso foco de hoje, que é o protocolo de monitoramento 1.1. Com isso, eu vou iniciar a apresentação dos critérios. Novamente, está sendo gravado, vai para o nosso site, e eu peço a gentileza de que dúvidas e comentários sejam enviados no chat ou no Q&A, que a Jéssica estará compilando isso para que a gente responda ao final. É uma apresentação que são 11 critérios, né? Então, é uma apresentação um pouquinho longa. Vou fazer um monólogo aqui, né? Apresentando esses critérios. E ao longo desse processo podem surgir dúvidas em relação à diferença entre o anterior e a esse, né? O que foi atualizado. Eu vou focar em como ele está hoje, citando um pouquinho de quais são as diferenças, mas vou passar por todo o texto, ok? Então, dúvidas, especialmente dúvidas do que foi alterado, por favor, nos enviem. Então, vamos lá, vamos para os critérios. No YouTube tem um resuminho sobre esses critérios também, mas vamos lá. Para alguns, isso aqui já é muito conhecido, né? Não mudou a estrutura, é uma estrutura muito parecida, inclusive com a do Boi na Linha, para quem está bem familiarizado. Nós temos os 11 critérios, 6 deles de análise geoespacial, 2 de análise de listas públicas, 2 de análise documental e 1 de análise de produtividade. Então, são 11 critérios no âmbito socioambiental e eles estão olhando para os fornecedores de gado no bioma cerrado. Então, alguns deles a gente está olhando para a fazenda, em alguns deles nós estamos olhando para o fornecedor em si, o CPF ou CNPJ, ou CNPJ, né? Depende. Mas, de forma geral, os 11 critérios estão olhando para o fornecedor, como eu falei lá no começo, o fornecedor direto, mas que podem ser aplicados também aos fornecedores indiretos de gado. Vamos lá, então, dentro da análise geoespacial. Uma coisa que a gente colocou lá no comecinho do texto, nessa versão 1.1, é que a gente pontuou que os imóveis rurais, quando eles estão em mais de um bioma, isso é muito comum ali na transição Amazônia, Cerrado, mas também Amazônia, Mata Atlântica, a gente vê isso. Mesmo que ele esteja, mesmo que o imóvel esteja, a fazenda esteja em mais de um bioma, é esperado que esse imóvel também seja analisado. Então, esse fornecedor também será analisado. E quando a gente trata da fazenda, a unidade de análise que nós estamos olhando, né, o imóvel rural, é com base no CAR. Então, para todos os critérios que estão olhando para a análise geoespacial, nós estamos olhando para o cadastro ambiental rural. Isso já foi agora para o comecinho do texto, isso não estava tão claro na versão 1.0, era tratado critério a critério, agora está padronizado nessa versão. É o cadastro ambiental rural. Mas qual, Thaisa? Né, o federal ou o estadual? Isso também não era muito claro. A gente colocava que a prioridade era o federal, e continua sendo. Mas nos casos em que o estadual estiver mais atualizado, né, ele pode ser então utilizado. Então, continua com essa chave de decisão, olhando primeiro para o SICAR, olhando para a base federal, mas nos casos em que o CAR estadual realmente estava mais atual que o federal, esse registro também é aceitável como o registro do imóvel. E aí também é colocado nessa introdução que a empresa ela deve atualizar essa base de dados espaciais relativa a essas propriedades anualmente, né, de acordo com as bases de dados disponíveis. Então, lembrando que em todos os critérios são bases de dados públicas, né, o único que não é uma base de dados pública no Cerrado é o de GTA, e a gente fala disso daqui a pouco.
Mas essa atualização nós colocamos lá que ela deve ocorrer até 30 dias após a divulgação da estimativa do desmatamento do PRODES cerrado, né? E caso o fornecedor não conste na base do CAR federal, mas apresente o estadual, esse pode ser utilizado. Esses numerozinhos são as referências de nota de rodapé que tem. E aí, novamente, né, caso ele apresente ambos os registros, a prioridade é o mais atual. E para todos os critérios, esse serviço ele pode ser executado pela própria empresa ou por uma terceira parte especializada. A única novidade aqui de tudo isso, né, a gente colocou essa questão da atualização, que ela deve ocorrer 30 dias após a estimativa do desmatamento do PRODES, mas o mais importante é esse primeiro aqui, a mais importante alteração é esse primeiro aqui que a gente coloca que mesmo que haja mais de um bioma, deve ser analisado, já que há o bioma cerrado naquele imóvel. Então, a gente começa agora com os critérios, de fato, né? O primeiro critério da análise geoespacial, que é o de desmatamento e conversão de vegetação nativa. É o critério mais longo, que gera mais dúvidas, então é o que a gente passa um pouquinho mais devagar agora. Isso aqui não mudou, né? A base de dados, ela continua sendo o PRODES Cerrado. O que mudou em relação ao primeiro é que na primeira versão era citado que em regiões, por exemplo, da Amazônia Legal, em que houvesse um TAC que estabelecesse que o PRODES Amazônia deveria ser analisado, nós tínhamos um período de transição dentro do protocolo do Cerrado, em que se mantinha aquela análise, né, para que futuramente se incluísse o PRODES Cerrado nas análises. Agora, o PRODES Cerrado é uma premissa, né? Então, toda empresa que implementa o protocolo do Cerrado, ela analisa, ela monitora com base no PRODES Cerrado, dentro desse critério. E também, como a gente coloca ali, né, o SICAR, justamente porque é uma análise entre o cadastro ambiental rural, a sobreposição do cadastro ambiental rural com a base PRODES Cerrado. Isso aqui não mudou. O monitoramento, a data de corte do monitoramento, se mantém a partir de 1 de agosto de 2008. E aí tem uma pequena diferença, né, que a data de corte de bloqueio é a partir de 31 de 12 de 2020. Então, PRODES que ocorreram a partir de 2008, eles são monitorados, né, nessa sobreposição com os CARs, mas o bloqueio é quando o PRODES ocorreu, ele foi essa sobreposição ela é a partir de 31 de 12 de 2020, ou seja, a partir de 2021. Mas ainda assim, mesmo que não seja bloqueado, aquele PRODES que ocorreu entre 2008 e 2020, é esperado que as empresas apoiem a regularização desses produtores com esses PRODES. E o desbloqueio também se mantém. Nós temos dois caminhos de desbloqueio. Um para as empresas que estão olhando para desmatamento ilegal, né? Então ela vai desbloquear aquilo que foi legal. Então é o caminho A, o bloco A de regras de desbloqueio, que é o de desmatamento e conversão legal de vegetação nativa. E o caminho que é o bloco B de regras de desbloqueio, que é o livre de desmatamento e conversão de vegetação nativa, que é quando, mesmo que aquele desmatamento ele tenha ocorrido de forma legal, a empresa espera que essa área seja recuperada para que ela possa desbloquear esse fornecedor. Então, são dois caminhos que as empresas escolhem. Né? E nós temos situações em que a empresa escolhe o bloco A para todas as suas operações, ou o bloco B para todas as suas operações, e temos situações em que a empresa escolhe o bloco A para uma parte de suas operações e o bloco B para outra parte de suas operações, ou seja, ela segrega os seus volumes. Então, essas duas opções, elas são aceitáveis. Então, na verdade, não é nem um ou ali, é um e ou, né? Porque ela pode seguir os dois caminhos, é o que a gente pede a transparência disso, como que ela faz isso. E aí nós temos, então, no material, esse texto atualizado, né?
Quais são os procedimentos de análise? Eles se mantêm. A gente está olhando para uma análise que é uma sobreposição entre o CAR e o PRODES, né? Para polígonos PRODES maior ou igual a 6,25 hectares, o monitoramento, então, ocorrendo com a data de corte de agosto de 2008, o bloqueio com a data de corte de 31 de 12 de 2020, né? Então, o monitoramento, a regra de análise, a maneira de entender se houve ou não esse desmatamento, ela se mantém, certo? E o que nós temos de adicional é um anexo agora, no final do documento, o anexo 3, que ele traz exemplo da análise de sobreposição com o PROD cerrado, muito similar ao que tem no Boi na Linha. O anexo é muito similar e ele dá alguns exemplos práticos, né, de como que essa sobreposição acontece, como que ela é identificada. Então, é um material de apoio que vocês têm agora para seguir com essa análise. E aí a conformidade, ela se dá como, né? Na data da compra do gado, o dado georreferenciado, então o CAR, ele não se sobrepõe a esses polígonos maiores ou iguais a 6,25 hectares, né, que são detectados pelo PROD Cerrado após 31 de 12 de 2020. Então, nesse caso, você considera o seu fornecedor conforme. O contrário, ou seja, quando há essa sobreposição, ele está não conforme. E aí nós temos, então, né, aqui a chave de decisão mostra isso, né, quando ele é considerado não conforme, nós chegamos na parte mais importante para nós, enquanto iniciativa, que é, ok, meu fornecedor ele está não conforme, como que eu posso desbloquear ele? Como reinserir esse fornecedor na cadeia, né, de fornecimento? Quais são os caminhos? Então, isso é o que gera mais discussão dentro da iniciativa, que são essas regras de desbloqueio, é o que gera mais dúvida, né, e é o que necessita de maior engajamento das partes interessadas para que a gente consiga alcançar essa regularização, consiga alcançar medidas, né, às vezes não é a regularização necessariamente, mas medidas para garantir uma metodologia, um passo a passo para que haja esse desbloqueio. Então, vamos lá. Então, voltando aqui, nós temos os dois caminhos de desbloqueio. O caminho A, que é o desmatamento e conversão legal de vegetação nativa, e o caminho B, que é o livre de desmatamento e conversão de vegetação. Vou começar aqui pelo caminho A e vou sinalizar o que tem de diferente aqui. Nós temos 5 passos, né? E ele está numa ordem de prioridade, uma ordem realmente de checklist, de olhar o que pode ter acontecido e como desbloquear esse fornecedor. A primeira delas é a mais comum, que é olhar se realmente aconteceu esse desmatamento ou se é um falso positivo. Então, a primeira regra é, então, confirmar a existência de um falso positivo nos dados de desmatamento por meio de uma análise geoespacial multitemporal. Esse caso aqui, ele ainda está exigindo uma nota técnica com mais detalhamento, com mais orientações, né? Mas, a princípio, uma análise geoespacial multitemporal. A gente sabe que existem casos em que a análise multitemporal não resolve essa situação, é sabido que é um falso positivo, mas que a análise multitemporal não conseguiu provar. Isso a gente ainda está desenvolvendo essa metodologia, essa chave de decisão, mas por hora é o caminho que nós temos para essa questão dos falsos positivos. O segundo, nesse caso, lembra que a gente está olhando para desbloqueio de desmatamento que ocorreu de forma legal. Então, ele tem alguma documentação, ele tem ali todo o processo que foi realizado para que esse desmatamento ocorresse de forma legal. Então, se o produtor, né, o fornecedor, ele tem uma SV, uma autorização de supressão de vegetação nativa, ou uma autorização de desmatamento, que foi emitida por um órgão estadual, e os dados desse documento condizem com o desmatamento em termos de data, em termos de área, né? Isso é um caminho, uma evidência aceitável para a empresa que implementa o protocolo do Cerrado para desbloquear esse fornecedor.
Então, é o primeiro documento que é olhado se ele existe e se ele traz os dados de acordo com o que foi observado na análise. O outro documento que agora entrou, isso não estava na versão 1.0, é a declaração de utilidade pública ou um documento instituindo faixa de servidão de linha de transmissão e usinas hidrelétricas. É emitido por um órgão competente e, novamente, as datas batem, né? As datas, a questão da área, não só a área numérica, mas a área geolocalizada, sempre que isso for disponível. Né? Então, são os documentos que você vai olhando para ver se esse desmatamento ele ocorreu de forma legal, e então você consegue desbloquear esse fornecedor seguindo essa metodologia, essa chave de decisão. Um outro documento, que já estava na versão 1.0, é a autorização de queima controlada. Né? E nesse caso é muito pertinente para o Cerrado. No Cerrado nós temos essa situação da queima controlada, mas isso é aceitável para a empresa que está comprando desse fornecedor, desde que haja uma documentação que ampare esse processo, que evidencie que isso ocorreu de forma legal. E, novamente, que os dados dessa documentação sejam condizentes com o desmatamento observado. E, por fim, a regra mais complexa, né? Então, se eu estou olhando para esse fornecedor, vi que houve um desmatamento, olhando pelo PRODES, né? E aí, pelo PRODES, você não sabe se aquilo ocorreu de forma legal ou ilegal, mas aí, pelo desbloqueio, olhando a documentação, você consegue entender se ocorreu de forma legal ou ilegal. E aí, nós temos a regra para o caso em que não tem essa documentação evidenciando isso. Mas ainda assim, eu quero apoiar esse fornecedor para que ele seja reinserido na cadeia de fornecimento. Para isso, a regra ela está muito similar à versão anterior, ela tem apenas um detalhe a mais para facilitar. Então vamos lá, essa regra de regularização seria assim. É assim, né? Na verdade, providenciar a comprovação de que seguiu, né, o fornecedor seguiu a legislação ambiental existente a nível federal ou estadual para a regularização desse desmatamento de vegetação nativa. E, se aplicável, isso é importante, se aplicável, reparar o dano e restaurar essa área. Se aplicável por quê? Porque se nesse processo de regularização, a SEMA, enfim, o órgão responsável pede, né, demanda essa reparação do dano, essa restauração, isso cabe aqui, né? Mas se ele não é demandado, a empresa não necessariamente precisa demandar isso, se o compromisso dela é em relação ao desmatamento ilegal. Né? Então, essa comprovação ela ocorre por meio da adesão a uma iniciativa vigente do órgão estadual de meio ambiente para regularização ambiental, apresentando o termo de compromisso, relatório técnico de monitoramento, com a periodicidade de atualização que foi definida pelo órgão. Né? Então, nesse caso, a gente tem muito o PRA em alguns estados, Programa de Regularização Ambiental. Em outros estados que ainda estão desenvolvendo o PRA, ainda estão num processo que vai talvez caminhar para isso, talvez tenha um outro sistema, né? E aí, nesses casos, nós temos também a mesma regra, é comprovar que nesse sistema, desse estado, está seguindo esse rito para regularização. No documento, vocês têm referências bibliográficas na nota de rodapé, inclusive, que apoiam para entender no meu estado, em que pé que está o PRA. No meu estado, quem que eu devo buscar, né, a SEMA, para um programa de regularização. Agora, se no estado não tem nenhum programa, né, você tem algumas opções para tentar, regularizar não, para tentar desbloquear esse produtor. O primeiro deles é quando há um sistema privado de reintegração no Estado. Né? Então, nós temos, por exemplo, o PREM, né, sistemas privados de reintegração. Nesse caso, é aceitável também um documento atualizado e válido que comprove esse processo de reintegração desses produtores
desde que seja aprovado pelos órgãos estaduais competentes. Então, é uma opção de caminho para desbloquear. A segunda opção é apresentar um projeto de recuperação. Então, vamos lá. Eu sou uma empresa que eu estou olhando para o desmatamento ilegal. Eu quero bloquear tudo que foi ilegal. Então, eu desbloqueio aquilo que foi legal. Eu olho toda a documentação. Não tenho evidências de que foi legal, mas o produtor está buscando a regularização. Ele buscou no Estado, não conseguiu via Estado, tentou via sistema de reintegração, ou, enfim, não tentou por esse sistema, mas ele, enfim, ele não tem a evidência de que foi legal, ele tentou regularizar e não conseguiu, e eu ainda quero desbloquear esse fornecedor. Como fazer isso de uma forma, seguindo, né, uma chave de decisão, seguindo uma metodologia? A opção é que esse fornecedor apresente um projeto de recuperação dessa área, né, com o relatório, com as evidências de que isso está sendo feito, né, que esse processo de recuperação está sendo executado. Então, essa é uma das opções, que é aqui a 5B, e aí é que nós incluímos que a 5C é alinhada ao boi na linha, é quando o fornecedor está num estado em que o MPF aprovou um laudo anual de regeneração da área do PRODES. Né? Nesses casos, também você tem aqui mais um documento que ampara esse desbloqueio. Então, com isso, nós fechamos as 5 regras de desbloqueio, seguindo o desbloqueio de desmatamento e ou conversão legal de vegetação nativa. Eu sei que é bastante coisa, gente. E aí, quando a gente olha para o segundo bloco, que é o bloco B, nós vamos conseguir pensar na comparação. Então, lembrando, no primeiro, eu estou olhando para o desmatamento que foi ilegal. Então, eu vou desbloquear tudo que foi legal ou que regularizou, né? E aí, no caso do bloco B, eu sou uma empresa que eu estou olhando para qualquer tipo de desmatamento e conversão no cerrado. E eu só vou desbloquear mediante a recuperação dessa área. Então, é um pouquinho diferente da chave do primeiro. Começa igual, começa olhando o falso positivo. É um falso positivo que dá para ser visualizado numa análise multitemporal, eu desbloqueio esse fornecedor. Agora, nesse caso, mesmo que ele tenha toda a documentação comprovando que foi legal, mas eu sou uma empresa que eu tenho um compromisso, né, com um desmatamento legal e ilegal zero, por exemplo, eu vou demandar desse fornecedor para desbloqueio a comprovação de que os danos ambientais foram remediados, que é a regra 2, em toda essa área indicada pelo PRODES, e pedir um relatório técnico que evidencie a regeneração, por exemplo. Então, essa é a principal diferença entre os dois caminhos. E como eu falei, nós temos empresas que às vezes seguem os dois caminhos, dependendo, por exemplo, a demanda dos clientes. Né? Então, ela consegue segregar esse volume. Para determinado cliente, eu posso entregar de acordo com o bloco A, para determinado cliente, eu preciso entregar de acordo com o bloco B. Se a empresa faz isso, pelos dois caminhos, ela ainda assim pode reportar a iniciativa que ela está implementando o protocolo do Cerrado e aparecer lá no nosso site como empresa que adota o protocolo. Né? Então, é um caminho viável que a iniciativa entende como aceitável. E aí, ainda no desbloqueio do desmatamento, desbloqueio de livre de desmatamento e conversão, que é o bloco B, nós temos a regra de regularização também. Se foi evidenciado que esse desmatamento ocorreu de forma irregular, né, não teve todo o rito processual para esse desmatamento ocorrer, é esperado que a empresa promova, né, fomente essa regularização, demande do seu fornecedor essa regularização. Só que nesse caso, lembra que no bloco A eu falei que se a SEMA pedir, né, a recuperação da área, a empresa deveria, né, olhar isso também. Mas se a SEMA não pedisse, estava tudo bem, né? Ela estava olhando para o processo de regularização. Nesse caso, como eu estou olhando para o livre de desmatamento, seja ele legal ou ilegal, eu vou demandar desse fornecedor que ele recupere a área, mesmo que não seja uma exigência da SEMA, que isso está de acordo com a regra 2.
A regra 2, ela traz esse elemento da remediação dos danos, enfim, que também a gente coloca ali, evidenciando regeneração, que esse é aceitável, né? Esse processo de regeneração é aceitável nesses casos. É isso, gente. Regras de desbloqueio do critério 1 de desmatamento em relação ao PRODES. É o que a gente mais fala, né? É o que gera mais dúvidas. Então, novamente, eu peço a gentileza de enviarem suas dúvidas no chat, no Q&A, que ao final, né, depois de apresentar os 11 critérios, eu vou tentar responder todas as perguntas, aquelas que a gente não conseguir responder, às vezes por uma questão de tempo, ou por precisar consultar alguém, a gente responde, deixa o e-mail também, se possível, que a gente entre em contato para responder. E se surgirem dúvidas depois, também nos enviem. Jéssica, estamos com 82 pessoas nos assistindo nesse momento, hein? Que bacana. Muita gente interessada no protocolo do Cerrado, nesse processo de engajamento e capacitação. Então, a gente segue agora com a nossa agenda. Agora vai mais rápido, gente. Agora os critérios são um pouco mais light em termos de conteúdo. Ainda na análise geoespacial, então lembrando, né, são 6 critérios de análise geoespacial, depois nós temos a análise de listas públicas, a análise de documentos e o critério de produtividade. Então, seguindo aqui na análise geoespacial, nós temos o critério de terras indígenas. Aqui nós reformulamos, né, o layout, tentamos colocar o máximo de informações dentro do critério, para não ter que toda hora seguir um anexo, né, tentamos otimizar um pouco o espaço ali, para vocês terem a chave de decisão à mão, né, então toda a metodologia de análise. Já destaco, temos algumas pequenas diferenças em relação à versão 1.0, mas são diferenças alinhadas ao boi na linha. Então, lembrando que nós fizemos uma revisão principalmente para que os protocolos estivessem o mais similares possível. O que acontece na Amazônia, o que acontece no Cerrado, trazendo as especificidades de cada bioma, obviamente, mas que eles fossem parecidos para facilitar a operacionalização desse monitoramento. Então, eu já destaco a principal diferença, né, aliás, a única, né, mas muito importante, é que agora, ali nos filtros, vocês veem que são bloqueadas as propriedades que se sobrepõem a reservas indígenas e terras interditadas. Né? Inicialmente, nós tínhamos as terras indígenas tradicionalmente ocupadas, nas fases declarada, homologada, regularizada ou situações mais avançadas. Isso se mantém, isso não mudou. Então, para bloqueio, você olha para essas terras indígenas nessas fases, nessas situações jurídicas. Agora, além delas, também são utilizados para bloqueio as reservas indígenas, que estão em fases encaminhada à constituição de reserva indígena ou regularizada, e as terras interditadas. Né? Então, isso é o principal filtro para bloqueio. Por quê? A metodologia de análise, o procedimento de análise é muito similar em toda a análise geoespacial. É o polígono do CAR, sobreposição com, nesse caso, a base da FUNAI. Então, é uma análise em sistema, né, uma análise em geomonitoramento, que você faz essa sobreposição novamente, o CAR que estiver mais atual, federal ou estadual, mas você usa o mesmo para todas as análises, né? Obviamente, para todas as análises daquela compra, com essa base da FUNAI. Então, você faz primeiro essa sobreposição, faz esse filtro. Então, por exemplo, uma terra indígena que ainda não chegou na fase declarada, aquela sobreposição não geraria um bloqueio, certo? Mas se ela já está na fase declarada ou mais avançada, aí sim você tem um bloqueio. E aí nós temos um segundo filtro, que está no anexo 4, mas também está aqui agora, que é um filtro de área, a área dessa sobreposição. Porque quem trabalha com gel, eu tenho trabalhado com gel, né, há muitos anos, quem trabalha com gel sabe que na hora que você faz essa sobreposição,
muitas vezes você tem um erro cartográfico, né? Uma questão ali de projeção, enfim, uma questão que às vezes você tem uma faixa muito pequena ali que você visualmente entende que aquilo ali é um erro, não é de fato um CAR tentando recortar ali uma terra indígena, ou um CAR que é uma propriedade que ainda não regularizou a sua situação junto com a FUNAI, né? Você tem essas duas situações. Então, nesses casos, nós temos um filtro de área para você eliminar pequenas sobreposições que visualmente você entende que são um erro, né? Mas para que não haja uma arbitrariedade com esse visualmente, existe uma regra. É a mesma regra do boi na linha, é a mesma regra que a gente tinha na versão 1.0. Então, nessa regra, quando a gente está na oficina presencial, a gente gosta de fazer na mão, né? Fazer a pontinha ali com vocês para entender essa regra, mas aqui virtualmente, acho que dá para entender. A gente olha o tamanho da propriedade e olha a proporção que essa sobreposição tem em relação ao tamanho dessa propriedade. Então, em propriedades, por exemplo, menores que 100 hectares, se a sobreposição com a TI é maior que 10% da área dessa propriedade, você tem o bloqueio. Né? Então, por quê? Você está imaginando que numa propriedade muito pequena, essa sobreposição ocupa uma área significativa. E assim por diante. Então, uma propriedade de 100 a 499 hectares, você vai olhar uma proporção de 8%. De 500 a 999 hectares, uma proporção de 6% para gerar esse bloqueio. De 1.000 a 2.999 hectares, 4%. E maior ou igual a 3.000 hectares de propriedade, você olha para uma proporção ali de 2%, ou seja, a sobreposição em relação à área do imóvel é maior que 2%. Então, você passa por esse filtro de análise também. E aí, na hora que a gente olha ali para o esquema, para o fluxograma, vocês veem o seguinte, né? Na data da compra do gado, você viu que existe uma sobreposição. Você passa esse primeiro filtro do tipo de terra indígena, do tipo de reserva indígena ou de terra interditada. Nesse caso, você viu que existe, né, nesse filtro, existe uma sobreposição que gera bloqueio, você passa o filtro de área, né, faz esse filtro de área, e se realmente as áreas, as sobreposições, elas se encaixam nessa chave, a propriedade ela está suspensa. E aí, diferentemente do critério anterior, que tinha uma lista enorme de regras de desbloqueio, aqui a gente tem uma regra só, que é essa que está ali no cantinho direito embaixo. Qualquer propriedade que se sobrepõe a terras indígenas já declaradas, né, ou as demais ali, ela não poderá ser desbloqueada. O proprietário ele deve regularizar a situação com a FUNAI e os outros órgãos competentes. Então, quando eu falei, por exemplo, tem a sobreposição, mas ela é muito pequenininha, não está mostrando como um recorte ali na terra indígena, mas é uma situação em que o proprietário já estava ali, né, e ele está num processo de regularização. Então, é fazer essa comprovação de que conseguiu essa regularização junto com a FUNAI. Esse, então, é o critério em relação às terras indígenas. Novamente, as dúvidas, eu estou vendo que já estão subindo algumas questões no chat. Podem enviar, que a Jéssica está fazendo a triagem dos temas para que a gente responda essas perguntas e os comentários. Os comentários são muito bem-vindos, gente. Às vezes a gente não consegue responder, mas eles sempre apoiam esse processo de revisão contínua. Então, conforme esses comentários surgem muito, nós vamos percebendo onde precisa talvez uma revisão textual ou uma elaboração de explicação mesmo, de apoio técnico na implementação. E aí, vocês veem no material também, fechando aqui as terras indígenas, boas práticas que são recomendadas. Eu vou voltar aqui. Nas terras indígenas, por exemplo, que a gente não tem a fase ainda declarada, que estão em fases anteriores, né, estão em estudo,
elas não geram o bloqueio nesse monitoramento. Lembra que esse monitoramento ele é harmonizado, então é o que as empresas já vêm fazendo, né, ou estão começando a fazer, e aí elas seguem uma regra, né, que tem uma metodologia comum. Então, esse é o processo do protocolo de monitoramento. Só que isso não significa que essas outras sobreposições não sejam importantes, inclusive para a gestão de risco da empresa, porque você está comprando de uma área que pode vir a ser uma terra indígena declarada, por exemplo, ou de uma área que possivelmente tenha conflitos fundiários. Então, é interessante, é importante, é recomendável que a empresa faça esse monitoramento, inclusive para as outras terras indígenas que não são consideradas para bloqueio, mesmo que ela não bloqueie, né, mas que ela faça esse monitoramento, faça esse acompanhamento, inclusive para evitar riscos na sua cadeia. E isso a gente coloca nas boas práticas que estão no final do documento. Com isso, nós seguimos aqui para o 3.3, que é o de territórios quilombolas, né? O critério de territórios quilombolas, ele tem muita similaridade com o anterior de terras indígenas, mas tem algumas diferenças na parte do desbloqueio. Então, vamos lá ver o que que tem. Assim como o de terras indígenas, tem uma pequena diferença muito importante aqui, que foi feita para alinhar o protocolo do Cerrado com o Boi na Linha, que foi a inclusão do relatório técnico de identificação e delimitação, que é o RTID, né, e a portaria de reconhecimento como fases de situação jurídica para bloqueio de sobreposição com territórios quilombolas. Então, isso é muito importante destacar. A gente tinha na versão 1.0 que o bloqueio acontecia quando esse território quilombola já tinha o decreto de desapropriação. Agora, isso acontece a partir do RTID. Então, já era uma prática que muitas empresas já faziam esse monitoramento, já vinham fazendo esse bloqueio na Amazônia, e agora esse bloqueio vale para o Cerrado também. Então, vamos lá. Né? Procedimento de análise, muito parecido com o anterior, né? Muito parecido com toda a análise de análise vetorial que a gente tem, né? A análise geoespacial, que é o CAR, né? A sobreposição entre o CAR e o território quilombola. O CAR, novamente, a base federal ou estadual, aquela que tiver mais atualizada, né? Referente àquele proprietário, aquele fornecedor, e a base dos territórios quilombolas é a base do INCRA, né? Então, você faz essa sobreposição vetorial, entende se houve essa sobreposição. Havendo essa sobreposição, são os filtros de análise. O primeiro deles, a situação jurídica desse território quilombola. Então, se nesse caso, né, agora, a partir desse protocolo 1.1, esse território quilombola já tem o RTID, já tem o relatório, então, você mantém esse bloqueio. Se ainda não chegou nessa fase, você não precisa bloquear seguindo essa metodologia, seguindo essa chave de decisão. Só que, assim como eu falei para as terras indígenas, e a gente coloca nas boas práticas em anexo, é uma questão de gestão do seu risco, né? Aquele território, ele pode vir a ser um território com RTID em breve, aí você talvez perca esse fornecedor por conta disso, você perca no sentido, tenha que bloquear e passar por todo o processo de desbloqueio, e talvez não consiga desbloquear. Então, é uma questão de gestão de risco, de ver onde que você pode ter algum problema com esse tipo de sobreposição, né? Então, o monitoramento a gente recomenda que seja para todo tipo de território quilombola, mas o bloqueio é esperado a partir do RTID. E também, assim como nas terras indígenas, nós temos essa chave aqui, essa regra, em relação à proporção de sobreposição com o tamanho do imóvel. Não vou repetir ela toda novamente, mas só lembrando, é uma maneira de você evitar que erros cartográficos gerem um bloqueio. Claro que tudo que a gente tenta automatizar, às vezes, gera um equívoco, né? Então, às vezes, realmente era uma sobreposição e nós estamos desconsiderando por conta da proporção. Mas é uma maneira de harmonizar uma metodologia mesmo, né? Para que não seja um critério visual, não seja algo que possa ser arbitrário nessa decisão.
Então, novamente, olhando aqui para o fluxograma, você na compra do gado viu que existe essa sobreposição, passou o filtro da situação jurídica desse território quilombola, passou o filtro da proporção de área e viu que realmente você tem uma sobreposição ali, essa propriedade fica suspensa e você vai olhar para as regras de desbloqueio. Então, novamente, é um dos objetivos da iniciativa criar esses parâmetros de desbloqueio, porque não é a intenção que os fornecedores sejam bloqueados e excluídos da cadeia, mas que eles busquem estarem de acordo com esse monitoramento socioambiental. Então, por isso, a gente tem algumas regras de desbloqueio, né, que foram reescritas para facilitar o entendimento, não estavam tão claras na primeira versão, agora a gente acredita que estejam, se for mais dúvidas, vocês nos enviem, que são essas regras a seguir, ó. O fornecedor, ele apresenta, regra 1, o fornecedor, ele apresenta o procedimento de desapropriação que já foi instaurado, que está em andamento, referente àquela propriedade bloqueada, né, e quando houver o documento oficial emitido pelo INCRA ou órgão competente que permita essa posse provisória do produtor com propriedade no território quilombola. E se não houve ali a regularização fundiária ainda, né? E desde que não haja uma manifestação em contrário do Ministério Público. É uma regra muito alinhada com a do Boi na Linha, e o que, que ela traz aqui? Que aquele proprietário que ele está naquela área, porque ele ainda está num processo de desapropriação, e ele tem como provar isso, ele tem os documentos evidenciando isso, ele pode ser desbloqueado. E uma outra situação, que é a regra 2, é quando esses produtores são da própria comunidade, do próprio território quilombola, né? Então, o fornecedor prova que os rebanhos são criados pela comunidade quilombola e ele apresenta o CAR do tipo PCT, o CAR Povos e Comunidades Tradicionais. Nós vemos situações, às vezes, em que o CAR ele não está como PCT, ele está como imóvel rural, né? Mas ele deveria ser como PCT, né? Dado a característica do território. Então, a gente também incentiva que as empresas promovam essa capacitação, esse engajamento, mostrando para a comunidade que ela precisa ter esse CAR desse tipo para que ela continue fornecendo, já que ela é a produtora do gado nesse caso. Ok? Então, com isso, nós fechamos o critério de territórios quilombolas. Novamente, né, o anexo ele traz a questão do monitoramento, como gestão de risco. E aí, já passando da metade da análise geoespacial, nós temos o critério de unidade de conservação. O critério de unidade de conservação, ele também tem um procedimento de análise muito similar aos critérios anteriores, mas ele é um pouquinho mais complexo, porque nós temos muitos tipos de unidade de conservação. Até por isso, eu sempre trago essa chave aqui para a gente olhar para o cerrado da seguinte perspectiva. Nós temos unidade de conservação do tipo proteção integral e de uso sustentável, né? E aí nós temos não só regras de análise, mas regras de desbloqueio que olham para esses grupos, né, de unidade de conservação de formas diferentes. Desculpa. Então, nós temos aqui no procedimento de análise processo muito similar, né? Então, olhar o CAR e olhar as bases de dados de unidade de conservação. Nesse caso, nós temos uma complexidade de bases de dados, porque nós temos a base de dados do Ministério do Meio Ambiente, a do ICMBio, né? Então, nós temos que olhar essas bases. E também temos bases estaduais, porque nem sempre a federal está atualizada o suficiente com as bases estaduais. Então, nós temos também aqui as referências a essas bases, e novamente o CAR, aquela base mais atual, ou a federal ou a estadual. E aí, nesse caso, nós temos o processo de sobreposição entre as bases, e também temos o filtro de proporção entre a área de sobreposição e a área do imóvel. Então, aqui, antes,
na versão 1.0, para quem já conhecia, quem já frequentava nossas oficinas, vai lembrar que a gente olhava se era APA, né, fazer um filtro anterior na análise. Isso agora está na regra de desbloqueio. O entendimento ficou um pouco mais claro colocando isso na regra de desbloqueio. Então, a princípio, houve sobreposição. E essa sobreposição, ela cumpre essa regra aqui de área, né? Igualzinha a regra que tem no território quilombola, no terra indígena, que é para olhar se não foi um erro cartográfico. Se ela ainda assim é considerada uma sobreposição, a propriedade está suspensa. Né? E aí a gente vai para a regra de desbloqueio. Então, vocês vão ver que ela está um pouquinho mais elaborada aqui. Tentamos deixar ela mais clara, mais fácil de entender o que cada regra traz. Então, vamos lá. Para desbloquear um fornecedor que tenha sobreposição com unidade de conservação, quando é do grupo de proteção integral, ou seja, os parques, né? Vamos olhar aqui. Estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, estadual, municipal, monumento natural e refúgio da vida silvestre. Quando é desse grupo, não há desbloqueio para fornecedores que entraram na área após a criação da UC. Agora, se o fornecedor tem entrado na área antes da criação da UC, ele deve comprovar que ainda não houve a regularização fundiária adequada, incluindo desapropriação e indenização de posses, e, portanto, a permissão de posse provisória pelo fornecedor. A comprovação ela deve ocorrer por meio de um documento oficial, né, uma evidência emitida pelo ICMBio ou o órgão competente, e não deve haver manifestação em contrário do Ministério Público, ou seja, se houver a manifestação em contrário, esse documento não é considerado válido. Então, para o grupo de proteção integral, é um pouco mais restritivo, né, para todas aquelas unidades de conservação. Desculpe. Para o grupo de uso sustentável, nós temos um pouco mais de detalhamento. Então, a APA, né, a Área de Proteção Ambiental, caso não haja uma manifestação em contrário do Ministério Público ou dos órgãos competentes e nenhuma restrição à atividade pecuária nos atos legais, ela pode ser desbloqueada, essa propriedade pode ser desbloqueada quando há essa sobreposição com a APA. Então, agora tem um detalhamento um pouquinho maior de como olhar para essa sobreposição com a APA. A mesma coisa para a RPPN. Quando é reserva particular do patrimônio natural, o fornecedor tem que apresentar a matrícula com a verbação dessa RPPN quando há sobreposição com esta. Então, agora você também tem o desbloqueio quando a sobreposição é com a RPPN. Agora, para as demais categorias que permitam a criação de gado, isso é importante, o fornecedor apresenta uma documentação alinhada com as premissas do decreto de criação ou do plano de manejo ou do ofício do ICMBio ou do órgão competente. Então, é comprovar que você está produzindo de acordo com as premissas daquela unidade de conservação. Vamos lá, pessoal. Já estamos passando da metade. Estamos caminhando aqui. Na análise geoespacial ainda, quase acabando ela, a gente tem os embargos ambientais na parte vetorial. Então, a análise é muito similar, é a sobreposição geoespacial entre o CAR mais atual, ou federal, ou estadual, com a base de dados vetorial de embargo, ou seja, do IBAMA, do ICMBio, e no caso estadual, a do Mato Grosso, né, que tem já o portal da SEMA de Mato Grosso. Então, novamente, é fazer a sobreposição e entender se ali você tem uma questão com embargo naquele CAR, embargo ambiental. E aí nós temos um filtro aqui para desconsiderar algumas sobreposições. Então, não são consideradas na análise aqueles polígonos que estão classificados como suspenso ou cancelado. Ou seja, se o embargo, o polígono do embargo, ele está como suspenso ou cancelado, você não precisa bloquear esse fornecedor. Outra coisa, se o polígono for associado a outro tipo de infração diferente de desmatamento, como administrativo, poluição, também não gera bloqueio. E aqui é importante, não há um filtro de área para polígonos de embargo ou sobreposição entre o CAR e o polígono.
né? Então, todo polígono e sobreposição deve ser considerado independentemente de sua respectiva área. Por quê? Porque no desbloqueio, fica mais fácil a gente olhar por aqui, no desbloqueio, a propriedade, você vai olhar se aquele embargo é referente ou não àquela propriedade. Então, mesmo que foi um erro, mas você tem a evidência de que aquele embargo não se refere àquela propriedade, você desbloqueia, né? Então, nesse caso, não é preciso passar um filtro de área. Então, quais são as regras de desbloqueio? É apresentar a declaração oficial do órgão que estabeleceu o embargo, evidenciando que a propriedade embargada não é a especificada, né? E recomenda-se, então, a solicitação da correção na base de dados do órgão responsável. A segunda, se isso não foi possível, né, o fornecedor ele pode apresentar o auto de infração referente ao embargo da propriedade, evidenciando que ela não é o objeto do embargo. Ou seja, é mostrar, as duas regras são para mostrar que o embargo não se refere àquela propriedade. Agora, Thaís, e se o embargo se refere à propriedade, né? E aí? Aí é a questão. É quando o fornecedor ele tem que comprovar o cumprimento do embargo, nos termos do termo de referência, por exemplo, né, do laudo demonstrativo de cumprimento do embargo ambiental ou apresentação de laudo técnico emitido eletronicamente por sistema de geomonitoramento aprovado pela MPF. Agora, se isso aqui não cabe, não é uma situação cabível no Estado, deve ser seguida a regra de regularização do critério 1, né, do critério referente ao PRODES. Então, qual que é a regra de regularização? É aquela regra que eu falei, pode ser o PRA, pode ser um outro sistema do Estado, para que haja essa regularização. Não estando disponível, lembra que tem A, B e C, que são opções de sistema privado de reintegração, a recuperação da área, né, ou então laudos aprovados pelo MPF. Então, você volta naquela regra quando você já não tem, você não consegue comprovar que aquele embargo não é da propriedade, você não tem no Estado o laudo demonstrativo que foi no sistema aprovado pelo MPF, você volta para a regra de regularização do critério 1. Ela não está escrita aqui, mas é voltar nela. E aí, fechando a análise geoespacial, nós temos o critério de alterações nos limites do cadastro ambiental rural. Aqui é uma maneira de tentar entender se aquele CAR está sendo alterado, né, talvez por uma possibilidade do sistema, para tentar evitar bloqueio nos demais critérios. Então, quando você compra do fornecedor, você já tem ele na sua base de fornecimento, na sua cadeia, você tem na sua base de dados o CAR que ele já te mostrou. E aí, numa compra seguinte, ele te mostra um CAR. O que você faz? Você compara esses dois CARs para entender se nesse CAR de agora ele fez um recorte, uma alteração nos limites que exclua bloqueios anteriores, né? Que ele não resolveu em relação aos outros critérios. Então, é um critério que a análise dele é um pouco diferente, né? A gente não tem uma segunda base de dados para fazer uma sobreposição. Você tem o CAR anterior e o CAR atual. Agora, Thaís, ele fez um recorte, ele fez uma alteração. Só que essa alteração, ela bate com o dado do INCRA, ele bate com o dado fundiário, né? Bom, ok, então você segue com a sua compra, só que você precisa dessa evidência, você precisa entender isso. Por isso que a gente coloca aqui, ó, caso o dado georreferenciado prévio, que é esse CAR armazenado, sobreponha-se a polígonos PROD cerrado, de terras indígenas, de territórios quilombolas, de unidades de conservação ou de embargos ambientais, e lógico, de acordo com os procedimentos de análise e as regras de conformidade desses critérios anteriores, e o novo dado georreferenciado da propriedade, esse CAR mais atual, ele não mostra mais essa sobreposição, você precisa de análises adicionais desse novo dado já referenciado. Né? Quais são essas análises adicionais? Né? É você olhar aqui a propriedade, você olhar os documentos que evidenciem que essas alterações são cabíveis. Né? Então, é olhar aqui para a regra de desbloqueio. A primeira delas, o fornecedor ele apresenta os documentos atualizados da propriedade,
evidenciando que a alteração é consistente com as alterações fundiárias. Então, você pode olhar matrícula, título de certidão de imóvel com memorial descritivo certificado, certidão de posse ou CIGEF, né, de imóveis certificados no INCRA com georreferenciamento. Para quem está familiarizado com o Vai na Linha, é o mesmo texto. A gente não tinha isso na versão 1.0. E era uma falta mesmo, porque é uma maneira de comprovar que não precisa manter bloqueado, né? Isso está de acordo com os dados fundiários. Então, por isso, a gente incluiu essa regra de desbloqueio. Agora, a segunda é a mesma, só que reescrita para facilitar o entendimento, que é, caso não seja possível testar a consistência dessas alterações nos limites do CAR, conforme a regra acima, o fornecedor ele deve seguir as regras de desbloqueio de acordo com o critério que se refere a essa sobreposição, ou seja, ele volta lá no critério 1, no 2, no 3, no 4, no 5, para seguir o desbloqueio. Então, você não vai seguir por esse critério, né? Você vai olhar, olha, ali no seu cara anterior, você tinha um PRODES, então vai seguir aquela chave de decisão no desbloqueio. Ou então você tinha sobreposição com terra indígena, você vai para aquela chave de decisão. Então, é um critério que ele não é tão complexo em texto, mas ele é complexo nessa chave de você ter que voltar nos outros critérios para entender se no CAR mais antigo, né, no CAR anterior, você tinha uma questão que foi recortada nesse CAR atual. Então, nesse caso, vai valer o CAR anterior. Caso ele não consiga evidenciar que esse recorte, que essa mudança, nessas alterações nos limites são condizentes com a situação fundiária. E com isso, nós fechamos a análise geoespacial, que é a parte mais detalhada, né, a parte mais cheia de regrinhas de análise mesmo, e que toma a maior parte mesmo do treinamento, que são esses 6 critérios geoespaciais. Então, são muitas bases de dados, regras de análise, as regras de desbloqueio, porque aqui você está olhando para uma questão territorial, né? Então, existe toda uma infraestrutura para, muitas vezes, a regularização dessa situação. Então, nós entendemos que existem muitos entraves nessa implementação, mas as empresas que já implementam vêm adotando esses critérios, né, desde 2024. Algumas delas já implementavam isso antes no Cerrado, mas passaram a alinhar o seu monitoramento com o texto do protocolo. Então, é toda uma infraestrutura que a iniciativa promove, né, esse engajamento dos atores para tentar garantir a facilitação desse desbloqueio, essa reinserção dos produtores, né, desde que haja, então, as evidências de que ele está buscando esse compliance com o monitoramento que as empresas têm seguido. Com isso, nós entramos na análise de listas públicas. Aqui é um pouco mais simples de entender o critério, mas ainda assim são critérios que demandam atenção, tá? Simples muitas vezes de entender, mas às vezes não tão simples de implementar. Sempre falo isso e geralmente quando eu estou vendo a carinha de vocês, muitos concordam. Aqui a gente tem o primeiro de listas públicas, que é o de embargos ambientais. Então, é o mesmo raciocínio da análise que a gente fez geoespacial, é olhar o fornecedor em relação aos embargos ambientais, só que na geoespacial a gente estava olhando para a fazenda, a gente estava olhando para o CAR daquela fazenda, né? E agora nós estamos olhando para o fornecedor em si, para o CPF, CNPJ. Então, aqui nós temos no procedimento de análise, vamos lá. Primeiro, a base de dados. A base de dados é a mesma, né? A gente olha para a IBAMA, para a ICMBio e para o Sinlan, no Mato Grosso. E é recomendado que as empresas baixem diariamente essas listas, uma vez que elas são atualizadas constantemente. Então, nesse caso aqui, qual que é a análise? É você fazer uma busca nessas bases, nessas listas, com o CPF e o CNPJ do seu fornecedor. Mas tem um detalhe aqui, né?
A análise ela é realizada por essa verificação cruzada do CNPJ e do CPF do fornecedor, ou seja, aquele que vendeu o gado, nessas listas públicas na data de compra do gado, isto é, a data estabelecida no contrato ou no sistema eletrônico de pedidos de compras. E aqui, novamente, você tem um filtro muito similar, né, se não quase idêntico, ao que você fez na análise geoespacial. Porque aqui você está olhando apenas para embargo de desmatamento e conversão, ou seja, você não está olhando para os demais embargos, para bloqueio, né? Então, não precisa bloquear para depois ter que desbloquear, sendo que aquele embargo não era de desmatamento. Agora, tem um detalhe, um outro filtro importante aqui, que é caso a propriedade ela seja arrendada, né, o CPF e o CNPJ do proprietário da fazenda e do respectivo arrendatário e parceiro devem ser verificados. Isso já tinha no texto 1.0, isso está também no texto do Boi na Linha, e agora ele está um pouquinho mais evidente no texto aqui na versão 1.1. Tá? Então, o procedimento de análise é esse: fazer uma busca na base de dados com CPF, CNPJ de quem te vendeu o gado, né, quem vendeu o gado para o frigorífico, mas também dos parceiros arrendatários dentro daquela fazenda. E aí, qual que é o desbloqueio, né? Aqui na a chave de decisão, da mesma forma que expliquei até agora, que é se esses CNPFs e CNPJs não constam na lista, tá conforme você segue com a compra. Agora, se consta na lista, aí você vai olhar as evidências para o desbloqueio. E quais são essas evidências? As mesmas, basicamente, do critério geoespacial. A diferença é que aqui você está olhando para o CPF e CNPJ. Então, a primeira é quando o fornecedor apresenta essa declaração oficial do órgão que estabeleceu o embargo, evidenciando que a propriedade embargada não é especificada. Então, é a mesma regra. Agora, para CPFs e CNPJs que estão incluídos na lista e estão associados a mais de uma propriedade, você deve verificar se a propriedade do fornecedor não possui o mesmo nome daquela sujeita do embargo. Porque, nesse caso, você não vai bloquear todas as propriedades do fornecedor e do parceiro arrendatário. Você só vai bloquear aquela que realmente tem o embargo. Então, é olhar o nome da fazenda que consta no embargo, que, enfim, né, para você bloquear não o fornecedor como um todo, mas aquela fazenda. Aqui também cabe a questão do termo de referência para o laudo demonstrativo de cumprimento do embargo ambiental. Então, se existir essa possibilidade, é uma maneira de desbloquear essa propriedade. Agora, não tendo nenhuma dessas três regras cumpridas, novamente, volta lá para a regra de regularização do critério de desmatamento para desbloquear a propriedade. É uma maneira de você conseguir você desbloquear de acordo com a metodologia, de acordo com o procedimento, né? Mesmo que você ainda tenha aquele embargo, você tenha aquela questão, mas isso aqui serve muito para aquelas situações em que está com um atraso, está com um processo muito demorado para desembargar aquela área, né? E você, enfim, quer trazer esse fornecedor de volta para a sua cadeia e você quer demonstrar que ele está buscando a regularização, né? Que o processo às vezes está parado de desembargo, mas ele está buscando essa regularização, ele está tentando recuperar a área, enfim, você tem evidências para mostrar que ele está buscando esse desembargo, né? Então, é uma maneira de, tanto é que ela vai por último aqui, né? Um último recurso para você tentar desbloquear esse fornecedor e ele buscar esse desbloqueio, né? Então, fechando a análise de listas públicas, e a gente também está quase batendo o nosso teto aqui da apresentação, então está quase acabando, gente. Eu sei que é cansativo, mas vale a pena, porque é uma maneira da gente conseguir trocar, além de ler o documento, né? Então, vamos lá. Fechando aqui com o de trabalho escravo, critérios de trabalho escravo. É também uma análise de lista pública, mas é um dos critérios mais complexos que a gente tem por conta do desbloqueio. Então, nós temos aqui
O procedimento de análise é muito parecido com o anterior, tá? É fazer a busca do CPF CNPJ na lista pública, né? A lista que a gente tem da Secretaria de Inspeção do Trabalho, do Ministério do Trabalho e Previdência. Então, essa base de dados está lá no documento, a referência dela. Só que aqui, diferentemente do critério anterior, todas as propriedades associadas àquele CPF, CNPJ são bloqueadas também. Ah, mas é uma fazenda de café, Thaisa. Eu sei. Mas todas as fazendas associadas àquele CPF, CNPJ ficam bloqueadas. Se vier, é de café, mas começou a produzir gado também. Não, 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 ela está dentro desse escopo, né, de bloqueio. E aí o desbloqueio ele é mais complexo, né? Então todas as propriedades cadastradas com esse CNPJ e CPF que estão identificadas nessa lista, conhecida, né, como lista suja do trabalho escravo, são suspensas e permanecem assim até que esse CPF CNPJ seja excluído da lista. Isto é, não há possibilidade de desbloqueio enquanto esse CPF CNPJ permanecer nessa lista. Então, é uma das regras mais restritivas que nós temos, né, mas é uma das regras que as empresas já vêm implementando há um bom tempo, né, na Amazônia, no Cerrado. Então, uma das práticas, uma das boas práticas que o protocolo promove. E aí, nesse caso, também entra a questão do parceiro arrendatário. Então, todos os parceiros arrendatários também devem ser verificados quando essa fazenda é arrendada, né? Ok? Com isso, aqui também tem esse esquema. Então, é até um esquema que dá para ver melhor, porque ele é muito mais simples. É o que eu falei, ele é simples de entender, ele é difícil de implementar. Então, a gente tem aqui, né, a regra de desbloqueio não há regra de desbloqueio enquanto esse CPF CNPJ estiver na lista. E aí, então, a gente entra na análise documental, são dois critérios na análise documental, e a gente fecha com o de produtividade. Vamos lá. Na análise documental, até agora a gente olhou para o cadastro ambiental rural, vetor, polígono, né? O shapefile dos limites do imóvel. Agora a gente vai olhar para o documento, aquele recibo do cadastro ambiental rural, né, que vem os dados do fornecedor, que vem os dados do proprietário, no caso, né, algumas informações adicionais. Um dos objetivos é cruzar realmente as bases, é entender se o que ele está me mostrando como, como polígono está batendo com o que ele pode me mostrar de recibo, né? Que aquele CAR realmente se refere à propriedade dele. Então, a gente entra nesse critério de cadastro ambiental rural. Qual que é a base? Novamente, né? Se CAR ou o CAR estadual, que de acordo com o mais atual. E aí a empresa ela deve requisitar o recibo do CAR dessa propriedade fornecedora. E aí alguns filtros de análise, para você não ter que bloquear diretamente, né? Qual que é a análise que você faz? Você olha se os dados, isso aqui é novo, tá? Isso aqui não estava na versão 1.0, era uma coisa subentendida, mas agora está explícita no texto. Os dados que constam no recibo referente a esse fornecedor, ou seja, o CPF, CNPJ, do proprietário, arrendatário, parceiro, e a propriedade, aquele código do CAR, elas devem ser consistentes com os dados da compra e do polígono georreferenciado do CAR que foi utilizado nos critérios geoespaciais. Então, novamente, isso aqui não estava na versão 1.0, mas era subentendido. Agora ele está descrito no texto. E aí, isso aqui já é a mesma, esse segundo filtro, já é a mesma análise que era feita na versão 1.0 e é a mesma análise que é feita no Boi na Linha, que é a situação do CAR para bloqueio é cancelada ou suspensa. Ou seja, se o CAR está pendente, ele pode seguir na base de fornecimento sem nenhuma questão, porque a gente entende que o pendente muitas vezes é uma questão mais burocrática, né, nesse processo. E então, ou seja,
Toda situação que surgir ali que não for ativa ou pendente, gera bloqueio. Qual que é a regra de desbloqueio? Novamente, ela é simples de entender, né? Que é a propriedade ela é desbloqueada imediatamente após a apresentação do recibo do CAR e que esse esteja com status ativo ou pendente no sistema. E aí a gente incluiu esse detalhe aqui, né? E cujos dados sejam consistentes com os dados da compra e do polígono georreferenciado do CAR utilizado nos critérios de análise geoespaciais, certo? Então, não está muito diferente o entendimento, né, da versão 1.1 para 1. Da 1.0 para 1.1, mas o texto ele está um pouquinho mais descritivo. E aí também temos o esquema traz tudo isso que a gente falou antes, mas no documento os fluxogramas eles estão mais fáceis de visualizar, quando a gente traz para a apresentação, ele fica um pouco mais reduzido, então é mais fácil mostrar o texto, né? E aí a gente fecha a análise documental com a guia de trânsito animal. Então, vocês veem que até agora nós estávamos trabalhando com bases de dados públicas, né, de mais fácil acesso, e agora aqui a gente tem a guia de trânsito animal. Então, o que é esperado do frigorífico que implementa o protocolo do Cerrado? Primeiro, que ele tenha acesso, né, a essas guias de trânsito animal. E aí é basicamente isso, essas guias de trânsito animal estarem de acordo com os dados que ele vem te apresentando ao longo da análise. Então, qual que é o procedimento, né? A gente tem no texto quem que é quem que é o responsável pela emissão, pelo recebimento da GTA, né, que acompanha esses animais, mas a empresa ela deve analisar se o registro nas GTAs, ou seja, o nome da propriedade de origem dos animais, é a mesma propriedade do fornecedor identificada nas transações de compras do frigorífico. Ou seja, é olhar a consistência dos dados mesmo. Então, eu estou analisando um CAR, eu estou analisando uma propriedade que ele me mostrou até agora em 9 critérios, esses dados estão batendo com a GTA, né? Então, é realmente um double checking, é fazer uma confirmação de que esses dados, primeiro, tem a GTA, né, que é uma obrigação, mas segundo, esses dados, eles são condizentes. Então, ele está conforme quando ele apresenta a GTA e esses dados são condizentes, e ele está não conforme ou quando ele não apresenta, ou quando os dados eles não são condizentes. E aí, qual que é a regra de desbloqueio? Muito simples também de entender, que é a compra, ela será desbloqueada imediatamente após a apresentação da GTA, contendo a propriedade de origem e que corresponde àquela registrada na operação de compra do frigorífico. Então, é realmente ter acesso a esse documento e esse documento ter os dados em dia com o restante das informações. Com isso, nós chegamos no último critério. E aí, nós temos esses 5 minutinhos para eu fechar a apresentação, e aí eu vou para as perguntas. Então, nós estamos com 72 pessoas online, muito bacana isso. Fiquem à vontade para enviar as suas perguntas, os seus comentários no chat ou no Q&A. A Jéssica está recebendo e fazendo uma triagem aqui para mim. E aí a gente fecha a oficina respondendo essas perguntas, os comentários que vocês enviarem. Então, vamos lá, para análise de produtividade. É o último critério, é um critério separado dos demais, né? Então, nós tivemos a análise geoespacial, a análise de listas públicas, a análise documental. Agora, a gente tem uma análise de produtividade. É um critério que, assim como o de GTA, ele vem para auxiliar essa análise socioambiental, né? Ela vem para amparar a análise. Então, qual que é o raciocínio dela, né? É uma regra, é um critério que também tem no Boi na Linha, é um critério que a gente já tinha na versão 1.0, e ela não mudou para a versão 1.1. Ela tem um texto que talvez, assim, apenas ajustes mesmo de entendimento, mas não tem nenhuma mudança conceitual. Qual que é o procedimento de análise? Assim como os demais, você tem ali a área do CAR, né? Você tem quando você tem o polígono, você tem o recibo, você tem também a área quantitativa.
Com isso, você consegue estimar a produtividade dessa fazenda. E estimando a produtividade dessa fazenda, se o que essa fazenda está te fornecendo, ela ultrapassa a capacidade de produtividade, você pode desconfiar, talvez, né, da regularidade dessas informações que estão sendo passadas para a empresa, para o frigorífico. Então, é uma maneira de fazer esse monitoramento, né? E aí, qual que é a metodologia? Qual que é o procedimento? Quais são os procedimentos de análise? Vamos lá. A empresa ela deve calcular o índice de produtividade máximo da fazenda fornecedora. Ela considera no cálculo o número de cabeças de gado vendido no ano fiscal, no caso para ela, né, ela não tem acesso a essa informação para outras empresas, mas no que foi vendido para ela no ano fiscal, e a área de uso alternativo, ou seja, o uso consolidado para a produção que foi declarada no CAR atual. Ou ela pode estimar essa área com base no Código Florestal. E aí, sobre o total da área do CAR. Então, eu tenho toda a área do imóvel, eu consigo estimar qual que é essa área consolidada, essa área produtiva do imóvel, e com essa área produtiva eu consigo calcular a produtividade. Quanto que esse imóvel pode produzir de cabeças por ano, né? E quanto que ele me vendeu no ano. Então, quanto ele pode produzir foi muito abaixo do quanto ele me vendeu, eu vou bloquear ele, né? E aí, nesse bloqueio, eu sigo aqui uma regra, e aí está aqui na regra na regra de análise. O fornecedor ele apresenta um índice de produtividade menor que 3 cabeças por hectare por ano, né, comercializadas pela propriedade fornecedora no ano fiscal, de acordo com os procedimentos de análise. Então, se aquela conta que eu fiz ali no procedimento de análise der um índice menor que 3 cabeças por hectare por ano, esse produtor está conforme, eu não preciso bloquear, não preciso pedir nenhuma evidência. Agora, se for maior ou igual a 3, aí eu vou pedir mais explicações, né? Então, ele fica suspenso e eu peço mais explicações. E aí, ah, essas explicações, ela tem um template que está no documento, que é preenchido, então, o tipo de produção que é feito, então, se é a pasto, se é confinamento, ali você anexa algumas fotos, né, fotos geolocalizadas, com data, e aí você consegue, então, mostrar para o frigorífico, o produtor consegue mostrar para o frigorífico uma justificativa plausível, com evidência, do porquê que aquele índice é maior. E aí cabe ao frigorífico interpretar essa evidência e entender se ela realmente faz sentido para aquele produtor. Nesse caso, apresentando esse documento conforme o que está no anexo, eu vou mostrar o anexo rapidamente, mas se ele está ali conforme o que está no anexo, ao desbloqueio, volta, segue com a cadeia de fornecimento, né? Então, aqui na regra, vamos ler ela. O fornecedor ele apresenta o documento autodeclaratório conforme o anexo 7, né? Que justifique o índice de produtividade maior ou igual a 3 cabeças por hectare por ano, de acordo com o sistema produtivo. A declaração ela é válida apenas para o ano fiscal. O documento ele deve apresentar informações da propriedade, do produtor, sobre o tipo de sistema de alimentação e de produção de bovinos e fotos desse sistema. As fotos devem incluir a data e as coordenadas geográficas. Então, essa é a maneira, né, que é esperada que o frigorífico siga para desbloquear esse fornecedor. Com isso, também tem ali nas boas práticas, né? É recomendado que esse documento ele seja assinado por um técnico responsável, não sendo necessário uma RT, mas que ele tenha esse acompanhamento de um técnico responsável. Então, isso está nas boas práticas lá no anexo. Com isso, eu vou abrir com vocês o documento, o protocolo 1.1, para mostrar o que a gente tem nos anexos, que a gente tem algumas novidades ali, mas eu volto a deixar aqui os contatos, né? Então, a indicação para vocês entrarem no nosso site, se inscreverem na newsletter e dúvidas, comentários, né, pedidos de apoio no engajamento de parceiros ou da equipe, entrar em contato com o protocolo do cerrado, @proforest.net.
Com isso, eu vou parar de compartilhar e eu vou compartilhar agora o nosso website. Jéssica, você me fala se deu certo o compartilhamento, por favor. Tá dando para ver o site? Sim, Thaís, a gente está vendo o site. Legal. Aqui no site, bem aqui no cantinho, antigamente era a versão 1.0 que estava aqui. Agora está a versão 1.1. Vocês clicam aqui nela, vocês têm o documento disponível. Muitos de vocês têm a versão impressa do 1.0. Nós vamos imprimir também a versão 1.1 e nas oficinas presenciais do protocolo de auditoria, nos eventos, nós estaremos com elas também. E se alguém precisar delas, entre em contato conosco e nós damos um jeito de enviar, né, essas brochuras. Eu estou mostrando ele para vocês porque eu quero mostrar os anexos aqui no final. Aqui. Eu não mostrei na apresentação, né? Não mostrei na apresentação porque é um complemento. Nós temos um capítulo aqui falando do monitoramento de fornecedores indiretos, então citando o GTFI, citando referências que podem apoiar as empresas que vão começar ou que já estão implementando o monitoramento dos fornecedores indiretos. Temos as referências, né, os links com as referências para apoio, e aí os anexos. A gente incluiu alguns mapas mostrando o cerrado, mostrando os domínios, né, os tipos de vegetação, para tentar apoiar. Então, são basicamente referências mesmo para buscar isso. Mantemos o glossário, então temos lá as definições de bloqueio, de conversão, de desmatamento, de monitoramento, de recuperação, ou seja, alinhando tudo que a gente fala ao longo do documento, com base em quê, né? O que que a gente quer dizer com isso? E aí tem esse anexo novo, que é esse anexo 3. Eu estou até fazendo confusão durante a apresentação, falando o número dos anexos por isso, porque mudou a ordem dos anexos, né? Então, nós temos agora o anexo 3, que é a análise de sobreposição a polígonos PRODS. Então, nós não tínhamos essa referência, é uma referência do Boi na Linha também, que mostra o que é considerado uma sobreposição integral, uma sobreposição em fração, né? Então, até os esqueminhas para exemplificar. A nota técnica se mantém, que é aquela regra das porcentagens que nós vimos na análise geoespacial. As boas práticas se mantêm, então, terras indígenas, territórios quilombolas, produtividade, que foi o que eu mostrei ao longo da apresentação. Anexo 6, ó, lá na apresentação estava 7. Anexo 6, que é. Não, está certo. Anexo 6 é o termo de referência para o laudo demonstrativo de cumprimento do embargo ambiental. Esse aqui é aquele que a gente incluiu, que é uma possibilidade para desbloqueio quando tem embargo, né? Quando isso é cabível no Estado. E aí sim, anexo 7, a autodeclaração de produtividade. Então, é aquilo que eu acabei de mostrar no critério de produtividade, então, as informações da propriedade, as informações do produtor, informações sobre o tipo de sistema. Esse aqui, gente, parece idêntico, tá? Mas a gente mudou uma palavrinha ou outra para melhorar o entendimento, tá bom? Então, agora é usar essa versão mesmo, ok? E aí, esse aqui, que é o mais interessante, gente, o anexo 8, que é o resumo de alterações em relação à versão 1.0. Então, aqui nós fizemos um resumo do que mudou de conteúdo, tá? O que mudou de texto, vocês vão lendo lá acompanhando o texto, né, tranquilo. Agora, o que mudou de conteúdo, eu recomendo vir aqui no anexo 8
e olhar para poder ler o texto com esse filtro já em mente, né? Do que realmente é conceitual, o que, que não era mencionado e agora é, o que, que foi removido. Então, é isso. Vamos lá, Jéssica, vamos para as perguntas. Deixa eu abrir aqui. Bastante pergunta, gente. O que nós não conseguimos responder dentro de 10 minutos, por favor, mandem um e-mail, o endereço de e-mail de quem mandou a pergunta, e a gente tenta entrar em contato para responder. Vamos lá. Deixa eu passar o olho aqui. Vou começar pelas últimas, Jéssica. Ficará disponível a gravação? Ficará. Ela vai passar por uma pequena revisão agora no final. A gente sobe no site, sobe no YouTube e manda para vocês por e-mail. Estimativa de quando começarão as oficinas do protocolo de auditoria. 29 e 30 de junho, a gente tem uma oficina presencial. Está confirmada essa data. A gente vai começar a soltar a divulgação junto com a Imaflora nos próximos dias. Vai ser uma oficina em conjunto, Protocolo do Cerrado e Boi na Linha, tá? Vai ser em São Paulo, na Avenida Rebouças, tá? Vai ser a única presencial por enquanto, tá, gente? Mas a gente vai marcar outras online ao longo do ano para garantir que as empresas de auditoria tenham acesso ao treinamento, tá bom? É, mas todos que puderem participar da presencial é muito importante. Nós vamos soltar essa divulgação no site, nas listas de e-mail. Se porventura você não receber o e-mail, entre em contato conosco no e-mail que eu passei, protocolo do cerrado, @proforest.net, que aí a gente inclui vocês na lista de e-mail, tá? Porque a gente tenta usar essa da oficina, mas às vezes, por algum motivo, não dá certo, não entra na lista, ou estava anônimo, enfim. Se por um acaso vocês não receberem nas próximas 2 semanas, entre em contato conosco. A gente divulga também no LinkedIn da Proforest, do Imaflora, do Boi na Linha vai ter também. Então, para poder ter acesso às informações. Vamos lá. Deixa eu olhar as outras aqui, que tem bastante. Essa tratativa de desbloqueio é conduzida por quem? Pelo produtor ou pelo estabelecimento? É, pelo produtor, estabelecimento, quando você diz, pode ser a fazenda, né, ou pela empresa. No caso, é a empresa conduzindo esse desbloqueio junto com o produtor, então indicando para o produtor o que ela aceita como desbloqueio. Né? E aí o produtor, no caso, por exemplo, ele tem que comprovar por meio das evidências de que foi um desmatamento legal, ou ele tem que comprovar a regularização. Então, a empresa vai conduzindo essa chave de decisão e o produtor vai fornecendo essas informações, né? Agora, pelo produtor ou pelo estabelecimento, você pode estar querendo dizer pela pessoa, né? Ou pela fazenda em si. Ah, deixa eu ver. E aí vai depender, né? Vai depender do critério. Vai ter critério que vai ser referente à fazenda como um todo e vai ter critério que vai ser referente ao CPF, CNPJ. E aí, como a gente viu, no critério de embargo, você olha só para aquela fazenda daquele, que está com embargo. Né? Agora, no caso de trabalho escravo, aí você olha para todas as fazendas daquele produtor. Né? Então, mas a maioria dos critérios é em relação àquela fazenda em que foi encontrada a não conformidade. A entrega de relatório de auditoria será mantida para novembro? A princípio, sim, visto que será no mesmo período da auditoria do MPF do Boi da Linha. A princípio, sim, gente. Vamos lá. Para áreas embargadas, a Justiça limita o bloqueio de frigoríficos e garante venda de gado fora de área. Vai servir para o bioma cerrado?
Se é o que eu estou pensando, né, que é aceito no momento no boi na linha, ainda não. Aqui a gente está pensando se tem um embargo na fazenda, a fazenda toda é embargada, não só a área do embargo. Por isso que a gente colocou aquela nota do filtro de área. Então, por hora, né, a gente segue com essa diretriz enquanto não houver revisão, não há previsão de uma nova revisão. Vamos lá. Com relação à sobreposição de TI, mesmo se tiver com vegetação nativa, deve se manter bloqueado? Sim. Se tiver de acordo com aqueles filtros de bloqueio, sim. Tá? Um critério não está relacionado com o outro, né? São critérios independentes, o de desmatamento e o de sobreposição com terras indígenas. E o mesmo vale para territórios quilombolas, unidades de conservação e embargo. Período de monitoramento, Fábio, isso é importante. Isso é importante que fique bem claro, se não ficar, depois entre em contato comigo. Fiquei com uma dúvida a respeito do período de monitoramento. É considerada a sobreposição do PRODES a partir de 2008, mas o bloqueio é apenas em casos com polígonos posteriores a 2020. Exatamente, não ficou muito esclarecido? Vamos lá. O monitoramento, você está olhando todo o PRODES que aconteceu a partir de 1/8 de 2008. Então, na hora que você vai fazer a análise, você olha com essa data de corte. Agora, o que foi entendido pelas empresas que já faziam esse monitoramento? Que o desmatamento que aconteceu entre 2008 e 2020, né, você tem às vezes uma questão com o próprio PRODES, né, alguma inconsistência ali até 2016 com a base, um período ali de adaptação também, uma questão de alinhamento de data de corte com as datas que as empresas já vinham utilizando. Então, o que é feito? Você olha para todo o desmatamento que aconteceu desde 2008, mas você bloqueia aquele fornecedor que tem o desmatamento a partir, então, de 31/12 de 2020, ou seja, a partir de 2021. Então, toda aquela chave de decisão de regra de desbloqueio só vai servir para PRODES a partir de 2021. E aí, o que é esperado da empresa? Que ela informe, primeiro, informe esse produtor, fala, olha, eu não vou te bloquear, você tem um PRODES entre 2008 e 2021 ali, eu não vou te bloquear, mas você tem esse PRODES, né? O que você precisa de apoio para fazer uma regularização dessa área, né? Você tem um desmatamento ali, é interessante ver se esse desmatamento foi legal, se precisava ter alguma documentação, se está com alguma pendência. Então, é mais um trabalho de engajamento desse fornecedor. Então, esse é o do período entre 2008 e 2020. Agora, a partir de 2021, é esperado da empresa que ela bloqueie esse fornecedor e siga toda aquela chave de decisão para desbloquear. Se não ficou claro, se mais alguém ficou com dúvida, entre em contato conosco depois, que a gente, se for o caso, até marca uma reunião para ter esse diálogo, tá? Isso precisa ser muito claro. As auditorias do Bernalim e Cerrado serão no mesmo período? Sim, nesse processo de adaptação de períodos, a princípio, sim. A gente tentou. Em nossa defesa, a gente tentou desvincular os períodos, mas foi bem difícil, gente. Foi bem difícil. É um diálogo contínuo, né? O Imaflora, ele faz parte do protocolo do Cerrado, né? E está dentro do Boi na Linha. Então, a gente faz todo um diálogo coordenado para tentar não onerar as empresas, inclusive as empresas de auditoria, mas foi bem difícil essa questão dos períodos. Aí tem uma questão, essa questão de amostragem, Gustavo, vai ser bem tratada na oficina de protocolo de auditoria, tá? Você me perguntou aqui como funciona a questão das amostragens para as análises dos critérios, critério de verificação do CAR, GTA, produtividade, é para verificar 100%, a auditoria pode verificar a eficácia por amostragem. Tem amostragem no protocolo de auditoria, isso está bem descrito, tem inclusive um anexo, falando um pouco mais detalhadamente, tem, né, os quadros. A gente vai mostrar tudo isso na oficina de auditoria, de protocolo de auditoria.
Mas tenha isso. No monitoramento, não. O monitoramento é para todas as compras, tá? A verificação, a auditoria, aí sim você tem uma questão de amostragem. Agora, o monitoramento feito pela empresa, seja ela, seja a empresa de gel que ela contrata, mas o monitoramento é para todas as compras. Jéssica, passei por tudo? Tá no mudo. Ai, desculpa. Acho que tem uma do Francisco ainda, tá mais para baixo, sobre. É mais uma Ah, sugestão tá, ou uma do dúvida. falso positivo. Ah, para Isso. resolução dos falsos positivos. Sim, Francisco. Ó, o Francisco perguntou: para a resolução dos falsos positivos na análise multitemporal, não seria adequado estabelecer um parâmetro de qualidade de imagem de satélite, tipo de resolução da imagem e baixa cobertura de nuvens? E quanto às fontes, acredito que seja necessária uma unificação de projeções cartográficas, considerando o CIRGAS 2000. Ótimo, a gente está construindo uma nota técnica justamente para isso. Inclusive, a gente pode te procurar para pedir essas opiniões, mas com certeza seria adequado, sim, ter esses parâmetros. Mas, como regra geral, dentro do protocolo de monitoramento, a gente mantém o texto como está e constrói essa nota técnica para amparar essas análises de falsos positivos, ok? Bom, pessoal, com isso, encerro a minha sabatina. Eu só vou compartilhar novamente aqui nossos contatos. Vocês estão vendo, Jéssica? Sim, a gente está vendo. Joia. Bom, pessoal, agradeço. A gente está fechando o evento, 2 horas de evento, com 65 pessoas online. Eu estou muito contente com isso, como facilitadora da iniciativa, representando aqui a coordenação, o conselho, nosso grupo de observadores, as empresas que implementam. Eu estou muito feliz com essa participação, né? A gente soltou essa divulgação com uma semana, né, Jéssica? Jéssica correndo aí com a divulgação. Então, estou muito feliz que vocês estão aqui, agradeço muito a participação, as perguntas, os comentários. Peço, entrem no nosso site, conheçam a iniciativa, se inscrevam na newsletter, né? Fiquem atentos aos próximos eventos. A gente tem pelo menos um webinar por trimestre, pelo menos, tá? E qualquer dúvida, podem entrar em contato com o nosso e-mail, protocolodocerrado@proforest.net. O meu é taisa.baldaça@proforest.net. No LinkedIn a gente divulga também, não tem um LinkedIn do Protocolo do Cerrado, mas no meu, no da Proforest, do Imaflora, a gente divulga sempre os eventos, tá bom? Muito obrigada, tenham uma ótima tarde e em breve a gente envia a gravação para vocês. Obrigada. Tchau, tchau.